que existem de sofrimento, punição e prisão, chamado estado intermediário, onde foi explicado. E eu peço que o pastor Leonardo troque o fundo musical, por favor, pastor Leonardo, para nós darmos aqui a sequência. Pode ser o fundo musical do programa mesmo, da pregação. Nós falamos sobre o Hades, sobre o Sheol, sobre o Tártaro, o abismo, sobre o Guiena, o que significa cada um desses lugares de tormento, de punição e prisão. Estamos buscando, dentro da nossa limitação, trazer um esclarecimento, uma fundamentação bíblica, tirando as dúvidas dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou muito aqui agradecido por saber que o Departamento de Discipulado, o Programa Discípulos, os irmãos que fazem parte do Evangelismo Anunciando a Cristo estão comigo, juntamente com a minha esposa, nesta jornada. Nós estamos sendo ouvidos por muitas partes do Brasil através dos compartilhamentos que estão acontecendo na página da Rádio Semear. Você pode inclusive entrar lá na página do programa Remanescentes, que fica no Facebook, curta a nossa página, Programa Remanescentes. Mas hoje nós queremos, e o irmão Frei vai ali também estar nos auxiliando, como assim foi neste sábado pela tarde. Antes, eu gostaria que o irmão Leandro Rubim, durante esse último mês, quais os trabalhos de evangelização que foram realizados aqui na cidade de Uruguaiana, por favor? Irmão Jean, nós andamos, os últimos que foram feitos, foi na Cobec, nesse domingo passado, né? Ali nós estávamos com os irmãos da congregação daquela localidade ali, daquele local, e a equipe de evangelismo ali. Fizemos um trabalho no domingo à tarde, com carro de som, passamos ali em redor, né, daquele bairro, os irmãos anunciando e convidando os irmãos para o culto. E ali realizamos um evangelismo, né, com mensagem, com louvores, onde várias famílias, né, e pessoas ali em redor alguns tiveram presente, outros ouviram e receberam a palavra nos seus lares. E nós estamos ali, como já foi dito, né, irmãos, apressando a vinda do Mestre, né? Quando nós estamos anunciando as boas novas, estamos anunciando o reino de Cristo. Uns dias atrás a gente fez um trabalho lá na enchente, ali no Cacarel. Também ali tem um povo necessitado ali, antigo do Bailão Faveiro, né? Mais adiante ali. Isso. E ali a gente fez um trabalho também com crianças, né? Distribuímos ali um lanche, juntamente com as crianças do local, com os vizinhos. E algumas pessoas nos seus lares, ali no final do culto, eles pediram para que nós dessemos uma atenção ali, para uma senhora, já de 90 anos, né? 90 e poucos anos. E ela sentou na frente da casa dela, numa cadeira de roda, e ali ela recebeu a palavra de Deus e cultuou juntamente conosco ali, né, irmão? Sua família junto ali, né? Aí tivemos ali orando por eles, foi uma benção. E nós estamos, irmão, fazendo a vontade de Deus, né? Que cumprindo o mandamento do nosso mestre, que é o ir pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Nós estamos semeando. O nosso trabalho é semear, porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Sabemos que ele convence o homem do pecado, né? E Deus tem seus meios, tem seus métodos de trabalhar, né? Tem seus laços de amor para resgatar aqueles que ele amou, aquele que ele escolheu antes da fundação do mundo em Cristo,
E isso é um mistério, né, irmão Jean? Porque Jesus disse, todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. A gente, às vezes, mas como que Deus me deu para Jesus? Hoje eu estou em Cristo porque eu fui enviado por Deus para Ele, para Cristo. Porque João disse, né? Hoje eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Se não fosse esse propósito, esse plano, na eternidade, irmãos, nós estaríamos perdidos. E essa alegria que nós temos da salvação, nós andamos aí nos bairros da cidade anunciando, né? Transmitindo essa alegria. E também nos discipulado, né, irmãos, ali na Assembleia de Deus, que Deus tem nos dado este privilégio de fazer esse trabalho, usado pela vida do pastor Leandro, né? E ali nós estamos incentivando, fazendo discípulos. E com certeza nós temos essa esperança que já estão fazendo os discípulos, né, irmão Frei? Tem muitos ali que já estão fazendo discípulos, entenderam o propósito da salvação, o propósito da cruz. São famílias vindo, né? Famílias inteiras vindo, né? Às vezes é um assunto que é lançado no discipulado ali, irmão Jean. Eles vão para casa remoendo aquele assunto. E lá Deus faz uma obra lá dentro, através da palavra. É a semente, né, irmão Jean? É a semente que é lançada ali. A gente sabe que às vezes cai em terra meio pedregosa, meio seca, meio árida. Mas muitas vezes o discípulo tem que regar com lágrimas, né, a semente. E sabemos que Deus, Ele não é injusto. E Ele cumpre com as suas promessas. Eu quero dizer para os irmãos que mesmo que a gente não seja fiel com Deus, Ele permanece sendo fiel. Ele é fiel à sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Né? E Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane, né, irmãos? Para que volte atrás. O que Ele decretou está sendo cumprido. E nós cremos, irmãos, na soberania de Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus sabe. Nós não conseguimos enxergar no escuro, mas Deus enxerga. Né? Eu estava lendo um versículo aqui que diz que a nossa vida ela é escrita por Deus num livro. E Deus conhece todos os nossos dias, né? Ele sabe todas as coisas. Então, quando nós temos essa certeza, essa convicção que nós estamos nas mãos de um Deus soberano, nós podemos descansar na presença dEle, na presença de Deus. Porque tudo está no controle do nosso Criador. Esta é a mensagem que eu tenho aí para os irmãos. Glória a Deus. Irmãos, em nossas humildes orações, nós temos conversado com Deus, humanamente, fazendo algumas perguntas, dizendo ao Senhor, até quando a nossa geração ficará mais tempo com celulares em suas mãos? Até quando a nossa geração tomará todo o seu tempo praticamente desperdiçando em tantas coisas fúteis? Será que podemos ter a esperança de voltar a ter a Bíblia novamente aberta dentro dos lares, sendo estudada desde o marido com a esposa, seus filhinhos? Isso é avivamento. Quando as Escrituras Sagradas começam a se tornar a nossa prioridade. Quando as nossas madrugadas,
ao invés de desperdiçar o tempo vendo coisas desagradáveis, situações que não competem a um cristão, e você está lá, lendo a palavra do Senhor, buscando estudá-la, aprendendo, servindo a Deus no anonimato, para depois estar pronto para oferecer o seu talento que Deus lhe deu para a igreja. E nós estamos vendo esses movimentos, estas digitais de Deus, irmãos, através de alguns programas radiofônicos que também têm recebido e, ao mesmo tempo, tendo esta sensibilidade de estudar as Escrituras Sagradas. Fica aqui a nossa palavra de carinho do programa Remanescentes, na pessoa da irmã Jéssica, do irmão Jean, ao programa Discípulos, ao programa O Semeador, aqui da Rádio Semear, como a todos os programas radiofônicos que estão fazendo de tudo para que a Bíblia volte a ser o centro, volte ela a ter a sua primazia. E dentro de um contexto neopentecostal, que nós estamos em Uruguaiana, de um contexto de tantas distorções, heresias, aberrações bíblicas e teológicas, nós estamos chamando a sua atenção de maneira carinhosa para entrar conosco neste momento no tema o que é o arrebatamento. E eu gostaria então que o irmão Frei fosse o nosso intermediador para que nós pudéssemos aqui, exatamente como nos mesmos moldes que os irmãos assim têm feito no programa Discípulos, e o irmão Gia acabou enxertando-se ali, mesmo que os irmãos não queiram, agora o irmão Gia não vai sair mais. Vai ser que nem aquele bicho do pé, não sai mais. Glória a Deus, né? Nós gostamos, né, de explanar a respeito das coisas que são findouras, né? E nós temos a responsabilidade de trazer aqueles que ainda não foram iluminados a essa coerência bíblica, né? Porque nós temos no nosso coração um sentimento apologético, né? Nós estávamos estudando, né, sobre a história patrística e dos apologetas, né, que foram a ponta, a lança, né, que começou a combater as heresias, né? E nós aqui, como meros pregadores da palavra, né, pequenos que somos, limitados que somos, e nós não nos isentamos de abrir a Bíblia e combater com essas heresias aí que têm devastado multidões, né? Porque são multidões que estão indo em caminho do abismo, que daqui a pouco você saberá o que é o abismo, né? E hoje nós vamos tratar então sobre o arrebatamento da igreja. Os salvos vivos que serão arrebatados da terra estarão reunidos com os salvos mortos da primeira ressurreição? Sim ou não? Nós precisamos, então, trazer a você estas respostas que são pertinentes. Vamos aproveitar bem o tempo. O irmão Leandro está conosco, homem exímio nas Escrituras, assim como o irmão Edson, irmão Frei. A irmã Jéssica hoje está como cameraman, fazendo mais uma live simultânea ali. E nós estamos muito alegres em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos, irmão Frei, sempre ao estudar o Apocalipse e, consequentemente, a escatologia bíblica, nós temos 4 modos de ler e estudá-lo. O tema. Primeiro, de modo preterista, ou seja, o Apocalipse e a escatologia fala de eventos passados,
nós temos um modo de estudar o Apocalipse e a escatologia bíblica de maneira futurista, ou seja, o Apocalipse fala de eventos futuros, é aqui que nós estamos situados, porque nós entendemos de que as profecias escatológicas, elas estão apontando para um futuro. Mesmo que seja tardio, vai acontecer em algum momento o cumprimento literal das mesmas. Esta é a normativa. O terceiro modo de ler ou estudar o Apocalipse e a escatologia bíblica é historicista. Ou seja, o Apocalipse fala sobre a história. E por último, nós temos a escola idealista. Esta escola, ela estuda o Apocalipse e, consequentemente, a escatologia bíblica dentro de princípios atemporais. Então é necessário. Nós aqui estamos lhe trazendo um resumo. É como um professor em sala de aula, é como alguém que está lecionando para você, lhe trazer algumas informações para que você depois possa papirar, buscar, pesquisar, e assim você vai se despertando para o estudo das Escrituras Sagradas. Então, nós precisamos situar o que é o arrebatamento. O irmão Frei fez a pergunta baseado no... Deixa eu olhar bem aqui. Baseado em 1 Tessalonicenses 4:17. A pergunta é, no arrebatamento? No arrebatamento estará reunidos os vivos salvos e os mortos também salvos serão arrebatados da terra de todos juntos? Sim ou não? Essa é a questão. Lembrando, né, que essas perguntas são perguntas que as pessoas nos abordam e nos perguntam. E nós trouxemos para a audiência como forma de explanar, de esclarecer aquilo que é as dúvidas pontuais das pessoas, né? Então vamos ao texto, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17. E do versículo número 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui nós temos no 17 a resposta daqueles que são os que serão arrebatados vivos. Agora, nós precisamos aqui situar aqueles que serão arrebatados, as almas dos justos que estão no paraíso ou no terceiro céu. Precisamos fazer a leitura a partir do versículo 13 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Você há de se lembrar que no sábado passado, no programa Remanescentes, nós situamos a você o cenário do estado intermediário da alma dos justos. E lá pode ser chamado no hebraico Sheol, ou pode ser chamado no grego Hades, é o estado de tormento provisório. E lá no estado de tormento provisório, nós temos ali a alma dos ímpios. No paraíso, no terceiro céu, na presença de Deus, está a alma dos justos, daqueles que morreram justificados em Cristo Jesus. Quando acontecer o arrebatamento, e aqui a palavra arrebatamento vem do harpazo, que quer dizer tirar com força, sair com força. Quando ocorrer este acontecimento, que é o arrebatamento,
duas coisas ao mesmo tempo serão simultâneas. Nós teremos a primeira ressurreição, irmão Frei, que é a chamada ressurreição das almas dos salvos. Então, toda vez que dentro da escatologia você ouvir em algum lugar alguém falar para você sobre a ressurreição, seja dos salvos ou dos ímpios, guarde isso. Questão de didática. Ressurreição igual a corpo. Porque o que vai ser ressuscitado em uma dessas ressurreições é o corpo, jamais a alma. A alma não morre. A alma é imortal. Seja dos justos ou dos ímpios, o que tomba, o que tem limitação, o que tem prazo de validade na terra é a vida do corpo. Então, na ressurreição dos salvos em Cristo Jesus, que é a chamada ressurreição das almas dos justos, vai acontecer a transformação, onde o corpo que estava morto, aqui é algo realmente que é uma matéria de Deus, porque independentemente onde estava o corpo, de que maneira ele ficou, se ficou em pó, em cinzas, ele vai ser novamente integrado à alma que está no estado intermediário. Vão fazer novamente a fusão e este corpo será ressuscitado. Este corpo ressuscitado dos justos será semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus, quando ele ressuscitou após o terceiro dia. É um corpo imortal, é um corpo incorruptível. Por que ele é incorruptível? Baseado no que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50 ao 52. Porque ali a corrupção, ela está falando da deterioração, da finitude desse corpo. Mas, na ressurreição das almas dos salvos que estão aguardando o soar da última trombeta, vai acontecer deste corpo se juntar à alma e receberem um corpo ressuscitado e imortal. Então, irmão Frei, no arrebatamento, os salvos vivos serão transformados. E ali, a expressão que o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 15 é no abrir e fechar de olhos. E lá a expressão, no original, está escrito átomos, que esse átomo é o menor elemento que compõe uma unidade. E eu estava conversando com a irmã Jéssica antes de chegar aqui. O que o átomo faz? O átomo, quando ele entra em atrito com um corpo estranho, ele rapidamente cria algo. Isso é física. E é esta comparação que o apóstolo Paulo, irmão Leandro, está dando sobre o arrebatamento. Que quando acontecer o contato do poder do Senhor Jesus no corpo dos salvos que serão arrebatados, será como um abrir e fechar de olhos. Agora, não existe nenhum termo que fale que será secreto. O que vai acontecer, a transformação do corpo, será de maneira invisível. Mas o arrebatamento será num fechar e abrir de olhos. Numa velocidade igual a de um átomo entrando em atrito com um corpo estranho. Então veja a dimensão desse acontecimento, irmão Frei. Então, respondendo a esta pergunta que é pertinente, sim, tanto os salvos que serão arrebatados vivos, quanto a alma dos salvos que estão dormindo no Senhor, que é essa expressão no eufemismo, porque o que dorme é o corpo, mas a alma está em plena consciência, ambos no arrebatamento se reunirão. E qual será o local geográfico do arrebatamento que vai se reunir?
os salvos arrebatados vivos e a alma dos salvos nos ares. Ali será o local do encontro entre Jesus e os arrebatados. E o grande acontecimento que todo olho verá vai ser esse aí. A Bíblia diz, né, que como um relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim que há de acontecer, né, naquele dia. Nós não sabemos como, né? Nós vamos saber no dia. A Bíblia não nos deixa claro, né? Nos deixa algumas pistas a seguir, né? E com essas pistas nós já conseguimos combater algumas heresias, né? Que foi lançada, né, centenas de anos atrás, né? Sobre o arrebatamento ser assim secreto, né? Meus avós ensinavam assim, né? Essa expressão, irmão Fray, para a nossa audiência do programa Remanescentes, porque alguém de escola pentecostal clássica, de escola neopentecostal, pode afirmar que nós estamos discordando do arrebatamento. Não, irmãos. Nós não concordamos com a ideia de que o arrebatamento será secreto. Essa expressão secreto, você não encontra nas Escrituras Sagradas em nenhuma das traduções, nem nos autógrafos, tampouco nos originais. Até mesmo o dispensacionalismo tem as suas três vertentes. O dispensacionalismo clássico manteve a expressão secreto. E já o dispensacionalismo revisado compreende que essa expressão não se enquadra na questão do arrebatamento. Então é preferível ficar com o texto. O texto aponta que será o arrebatamento semelhante a um abrir e fechar de olhos. Não sabemos como isso vai acontecer, porque é uma obra exclusiva do poder de Deus. Mas o que sabemos é que não tem como se encaixar a expressão secreto. E isso até mesmo as escolas dispensacionalistas de interpretação escatológica compreendem de que pode ter acontecido, e isso é normal, um equívoco lá no passado, que começa ali do século XIX para cá. No entanto, Deus tem iluminado os estudiosos, os teólogos da escatologia bíblica, para harmonizar os termos com as expressões bíblicas e dentro de um contexto bíblico, irmão Fray. Seria, no caso, limitar o poder de Deus, né? Porque Deus pode fazer algo esplêndido num abrir e fechar de olhos. Quando o Senhor fala em átomo, né, o abrir e fechar de olhos é um tempo comparado, se fosse comparar com algo material, seria um átomo. O que acontece? O átomo, ele, quando tu começa a agitar ele, ele produz energia instantaneamente. Seja qualquer matéria que se resume a um átomo, tu consegue extrair energia dele ali. E o que nós podemos pensar que podemos limitar Deus? Mano, se é um abrir e fechar de olhos, o nosso pensamento limitado pode ser que seja secreto. Mas para Deus não, porque Deus pode fazer muitas coisas no abrir e fechar de olhos. Sem dúvidas, nós estamos tentando colocar aqui as duas interpretações e não somente aquela que é proeminente dentro do Brasil. Porque são duas possibilidades no arrebatamento. Ele pode ser secreto? Pode. Mas ele também nos dá a entender que ele poderá ser visível. Nós não estamos descartando a ideia do arrebatamento, mas estamos abrindo aqui uma linha de raciocínio baseado nas Escrituras. O arrebatamento de Enoque, o arrebatamento de Elias. Elias foi visto subindo aos céus. Na subida, na ascensão do Senhor Jesus, está descrito de que as testemunhas presenciaram o ato e ficaram fitas, vendo este acontecimento extraordinário diante dos olhos deles. Então não foi oculto e tampouco secreto. Atônitos. Ficaram atônitos, foi esta a expressão. Então, se Jesus, que é o modelo, aconteceu o arrebatamento porque ele foi elevado aos céus, num corpo ressuscitado, então, nós temos uma possibilidade, isso aqui não é heresia, para quem estuda a escatologia histórica conservadora, sabe do que nós estamos falando aqui. Trabalhamos com hipóteses.
com hipóteses. E Deus pode arrebatar de maneira visível, sim ou não? Arrancar. Porque a pergunta que sempre foi feita é, não, Deus, ele vai arrebatar a igreja de maneira secreta e ponto. Isso é colocar, irmão Leandro, e eu já vou permitir que o senhor entre na nossa ação aqui, nos argumentos, é colocar Deus como se fosse numa gaiola, como se ele fosse limitado a somente fazer o arrebatamento de maneira secreta, sendo que ele tem poder para fazer também o arrebatamento de forma visível. O que o senhor tem a dizer sobre isso, irmão Leandro? Baseado aqui em 1 Coríntios 15, 52, diz assim, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, quer dizer, num instante, né, no átomo, como os irmãos estão falando aí, ao som da última trombeta. Agora, esse som da última trombeta é somente os salvos que vão ouvir ou toda a humanidade que estiverem na Terra? Essa é a pergunta, né? Dentro dessa sua fala, os salvos ouvirão o soar da última trombeta. Mas, quando acontecer o arrebatamento, existe a possibilidade de que toda a população da terra veja a igreja subindo aos céus. Sim, aqui em Mateus 24, 29 diz assim, imediatamente após as dificuldades daquele tempo, olha o que vai acontecer, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Eu digo, irmão Jean, que isso aqui é um evento que todo o planeta espera. Até os ateus eles estão esperando esse evento. Porque a gente vê a humanidade inquieta, se preparando, fazendo buracos debaixo da terra. Eles querem se esconder de alguma coisa, de alguma catástrofe, alguma coisa. E aqui diz, né, que o sol vai escurecer, a lua não brilha mais. Então, vai estar eu imagino que vai estar instalado no mundo um caos. E vai estar quase que impossível de sobreviver na Terra. Porque se não tiver sol, não tiver luz, a Terra não vai produzir. As estrelas cairão do céu. Não consigo também imaginar como vai ser, né? E os poderes celestes serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então quer dizer que eles vão olhar tudo isso acontecendo e vão se lamentar. Realmente é a vinda de Cristo. Perfeitamente. E veja o Senhor, como nós estamos sendo aqui coerentes com as Escrituras, porque nós estamos apresentando os dois aspectos do arrebatamento. Trabalhando dentro de uma linha pré-tribulacionista e, ao mesmo tempo, dentro de uma linha pós-tribulacionista, o que nós não podemos é achar que uma só está certa e rechaçar a outra por causa de uma preferência pessoal ou por causa de uma tradição recebida lá no passado. Então, o que o irmão Leandro acabou de dizer, também existe essa probabilidade e nós não podemos descartar, porque o irmão está com os textos bíblicos que estão apontando que pode ocorrer, porque existe ali toda uma relevância do que o irmão está dizendo à luz das Escrituras. E vai ser terrível para aqueles que não vão, né, estar subindo aos ares para se encontrar com o Cristo, né? Haverá choro e ranger de dentes, né? Porque eles vão ver que descartaram todas as chances, né, de estar, né, num céu, né, estar salvos, né? Então ali eu creio que nós vamos receber o senso de justiça assim como Cristo, né? Por isso, a pergunta que muitos me fazem no discipulado é o seguinte: mas e aí, eu vou subir para o céu e meu pai não é salvo, minha mãe não é salvo, eu vou ficar com aquele sentimento, não vou querer subir.
Daí eu explico para eles que hoje, né, com Adão, lá no pecado que adentrou a humanidade, nós fomos destruídos até os nossos sensos de justiça. Então hoje, para nós pensar que Deus é injusto por lançar alguém no inferno, nós achamos que Deus é injusto, mas na verdade Deus não é injusto. É o nosso senso de justiça que está abalado, está corrompido, está destruído, está doente. E quando nós recebermos o corpo que o Senhor fez menção, o nosso entendimento todo vai ser restaurado. E o nosso senso de justiça também. E aí nós vamos também ter uma outra etapa, né? Não sei se o senhor vai adentrar essa etapa que se chama o que é o Tribunal de Cristo, né? Nós vamos ter que entrar nessa etapa. Então o Tribunal de Cristo é um lugar onde os crentes serão julgados por suas obras, para receber a recompensa ou as perdas, né? Ou seja, nós vamos ser, perante Deus, nós vamos ser observados as nossas obras. E a referência bíblica é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, irmãos. Ali está tratando sobre o tribunal de Cristo. Lá no grego, e esse vai ser o bema, para os salvos, né? Para os salvos. O que nós não podemos aqui é deixar a audiência com dúvidas. Existe o tribunal de Cristo e existe o grande trono branco. Assim está os termos nas Escrituras Sagradas. O tribunal de Cristo, ou o bema no grego, é o local onde somente os salvos em Cristo Jesus, de todas as épocas, tanto o grupo daqueles que foram arrebatados vivos da terra, quanto de todas as almas dos justos que estavam no paraíso. E quando ocorreu o arrebatamento, eles estarão nos ares. E aí vai acontecer o tribunal de Cristo, que é um julgamento onde todos os presentes serão galardoados. Em outras palavras, recompensados. Então, nesse tribunal, todos sairão vencedores. Todos serão vencedores, né? Dentro de cada esfera de obras. Dentro de cada esfera de obras, e com todo o respeito, porque eu sei que foi algo que foi disseminado no Brasil há pouco tempo, nós queremos deixar claro, e isso quem fala são as maiores autoridades no grego no Brasil. Então, no tribunal de Cristo, ninguém sairá triste. Porque foi outra situação que se levantou no meio teológico. Se os salvos no tribunal de Cristo, ao participarem, recebendo, digamos, menos galardões do que o outro, seu irmão, ficará triste. Isso é impossível porque, em primeiro lugar, aqui está a questão de estudar a Bíblia. Não tem como estar triste porque o corpo estará glorificado. Então, um corpo glorificado está com um corpo agora imortal e incorruptível. As mazelas daquele corpo passado, que faziam parte da queda do homem, não existem mais. E um dos sintomas e resquícios que faz parte da queda, irmão Leandro, é a tristeza. Só que estes corpos estarão ressuscitados e glorificados semelhantes a Jesus. Portanto, é impossível, dentro desta perspectiva bíblica e teológica, que haja tristeza no tribunal de Cristo. Ou seja, se o irmão Frei saiu com 10 galardões, o irmão G saiu com apenas um galardão, não tem por que eu me sentir triste por ter recebido 9 galardões a menos. Por quê? Porque o galardão que eu recebi já é o suficiente para eu me alegrar. Então nós precisamos descartar, porque isso, não vou dizer que seja uma heresia, mas abre-se um precedente para se tornar uma heresia, ao pensar que haverá tristeza no tribunal de Cristo, irmão. E não, em terra, né? Aqui na terra, Cristo disse que nós não façais obras por vanglórias e não façais por competição, né?
Fizeram ser algo, né, seja o último. Então, como que no céu haveria, né, uma escala assim, né? Não tem a possibilidade, né? Nós estaríamos blasfemando se nós concordasse, né, que lá haveria essa competição e alguém sairia triste, né? Fica algo feio para um cristão se na Terra não há essa possibilidade. Cristo não quer. Existe porque o homem é corrompido e faz obras muitas vezes por competição, mas não é o correto. No céu, então, nós nem precisaríamos falar, né? Porque lá não haveria mais essas contendas, né? Então ninguém sairia triste. Apesar de tudo, né? Até sem galardão a pessoa estaria transformada. Não precisaria de mais nada, já estaria no máximo, né? No máximo que o cristão almeja, que é chegar até Cristo. E lá nós vamos estar num estado de alegria, né, irmão? De felicidade que vai ser incomparável, né? Com o que a gente consegue descrever aqui na Terra, né? Porque a gente vai estar num corpo glorificado e não vai ter aquele sentimento de perca, de ciúme, de inveja, porque se entrar isso lá, deixa de ser paraíso, né? Se entrar um sentimento ruim lá. Então, a princípio, lá nós vamos ser todos iguais diante de Deus. Deixa de ser o ambiente perfeito de Deus, irmão. De Deus. Se entrar alguma coisa errada lá, né, irmão? Então, por isso que a Bíblia nos diz que as nossas obras vai ser como uns elementos, como palha, feno, madeira. Mas, automaticamente, tu estando lá, é porque tu já praticou a obra que vai resistir o fogo. Porque todos esses elementos vão ser provados pelo fogo. E vai ficar o que permanece. Mas ali, cada um desses elementos tem um simbolismo, né, irmãos? O feno, a palha, digamos, tu vai fazer uma obra, um trabalho de evangelismo, aí tu vai ali de qualquer jeito, sem amor, sem dedicação, esta obra vai ser provada lá no fogo. E aqui permanecer é o resultado da tua recompensa. Mas só de estar lá junto com o Mestre, no estado de alegria, como diz a Bíblia aqui, né? Apocalipse 19:7, regozijemo-nos e exultemos e damos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Então só vai chegar lá os que estão preparados, né? Os que vivem em boas obras, né? Aqueles que tomaram a cruz, né, diariamente e seguiram quem? Cristo. E o irmão Leandro tocou num assunto, porque na sequência do Tribunal de Cristo vai acontecer a inauguração das bodas do Cordeiro. Então veja que no arrebatamento é só festa e alegria. É impossível ter sentimento de tristeza. Porque passa no tribunal de Cristo, vê ele face a face, recebe dele o seu galardão. Quantos não sabemos, mas se passar ali, já está sendo bem-aventurado. E após isso, as bodas do Cordeiro, irmão Frei. E aí o senhor que está completando hoje 18 anos. 18 anos de feliz união, né, com a minha esposa. Tivemos, né, alguns momentos tristes, né, crises, como todo o ser humano real, né, que somos, mas em todos Cristo nos tirou mais que vencedores. Estamos aí com o nosso filho, né, nossa bênção, que é uma bênção na nossa vida, e nós olhamos e vemos Deus na nossa vida. Sem Ele nós não seríamos nada. Já teria destruído a minha família, não teria filho. Mas o Espírito Santo fez toda essa obra na minha vida, né? Eu estava lá num charco, no lamaçal, no lodo. Fomos vivificados com Cristo lá, como diz João. Nos tirou para um lugar firme e limpo. Que Deus maravilhoso. E por último nos promete a vida eterna. Não tem.
E aí, vejam, senhores, nós aqui todos somos homens casados. E aquele acontecimento, Jesus, nesse exato momento, mais de 2000 anos aguardando as bodas do Cordeiro. E aí a gente começa a se recordar do dia que nós nos casamos. Foi um acontecimento, foi um momento inesquecível. E baseado em Mateus capítulo 25, que trata a respeito ali das bodas do Cordeiro, veja o quão lindo será esse momento, irmã Jéssica. E será literal, não é simbólico, não é uma figura de linguagem. Vai ser um acontecimento. E é por isso que nós estamos hoje aqui, irmãos. Não tem envelopes em nossas mãos. Não servimos para isso. Não temos nada de bom em nós. Eu costumo dizer que tudo que você ver de pior em cada um de nós, esses somos nós. Mas tudo que você enxergar de bom na vida do irmão Jean, na vida da irmã Jéssica, na vida do irmão Leandro, na vida do irmão Edson, na vida do irmão Fray, isso é Jesus em nós. É por causa dele que você está ouvindo essa humilde programação, é por causa dele que nós estamos aqui sentindo a presença do Espírito Santo, porque nós queremos ver você lá conosco. Amém. Eu não tenho dúvidas alguma, irmão Leandro. Como que eu vou pensar diferente? Como que eu vou ter dúvidas a respeito da minha salvação? De que serei arrebatado? De que vou passar pelo tribunal de Cristo? Não sei o que receberei, mas estarei lá. E em nome do Senhor Jesus, juntamente nas bodas do Cordeiro. O que me importa é a porta. O que me importa é a porta. Entrando pela porta, já estou satisfeito. Por que esta geração, irmão Leandro, tem tanta dúvida da sua salvação? O que está acontecendo com a nossa pregação, irmão Leandro? Irmão Gê, no discipulado, esse tema da salvação, a gente sempre está tratando de assunto, mas sempre volta para a salvação. Sempre está encaixando a salvação. E eu quero dizer uma coisa, que quando eu chegar lá, irmão, e eu apresentar minhas obras, eu vou ser reprovado. Mas o juiz, quando ele for me dar a sentença, ele vai enxergar a obra de Cristo. Glória a Deus. É. Então eu creio assim, irmão, quando eu não deposito a confiança naquilo que Cristo fez na cruz por mim, eu não posso dizer que eu sou salvo. Porque às vezes a gente diz, não, eu tenho que ter obras para ser salvo. E apesar de eu não ser merecedor, e mesmo praticando boas obras, eu não vou impressionar Deus com as minhas obras. A Bíblia diz lá em Romanos 8 que nós somos justificados por Deus. E quem pode nos condenar? Nós já fomos justificados. E a Bíblia diz que ninguém nos separa, nem a morte, nem as profundezas, nem as potestades, nada nos tira das mãos de Deus. Então, se eu acreditar que eu preciso fazer algo para ser salvo, então a salvação está nas minhas mãos. Mas a salvação de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele foi eficaz para nos salvar. Eu sei que se eu me esforçar ao máximo, vender até meus bens e doar, ou até mesmo dar minha vida, isso não de nada serve. Porque Cristo já fez isso. E é aí que a gente tem a certeza, irmão. Porque Cristo é perfeito. Ele fez o sacrifício perfeito. E não existe outro sacrifício para que eu possa fazer para superar o que Cristo fez lá na cruz. Né? Então, a grande dificuldade, irmãos, dessa geração é entender essas coisas.
E o apóstolo Paulo disse a Timóteo, né? Toma posse da vida eterna. A Bíblia diz: aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado já está salvo, né? Será salvo. E o que não crê já está condenado. Então, o sacrifício de Cristo na cruz é o suficiente. Não podemos colocar outro fundamento, não. E essa geração, ela tem que entender, tem que buscar. Os apóstolos mesmo tinham situações que eles não conseguiam compreender. E eles pediam para Cristo: Cristo, aumenta a nossa fé. Jesus, aumenta a minha fé para que eu possa entender, para que eu possa crer. Se a gente não consegue crer numa doutrina, irmão, porque por nossa limitação, devemos pedir para Deus nos aumentar a fé, porque a graça dele é suficiente, né, irmão? A graça dele é suficiente. Em Efésios 2, né, diz que não é por obras, para que ninguém se glorie. Ele fez todas as coisas por nós. O impossível, ele fez por nós. Esse é o amor de Cristo. O senhor falou a respeito da salvação como fundamento. E veja para o senhor ver como está hoje a questão da salvação para as religiões, para as seitas e até para o meio evangélico. Se nós estudarmos o judaísmo, irmão Edson, eles dirão que para ser salvo tem que cumprir e obedecer os 613 mandamentos. Se perguntássemos para o islamismo, eles dirão que enquanto Israel não for totalmente destruído, não haverá salvação para o mundo, porque está lá nos escritos de Maomé. Se perguntarmos para o espiritismo, eles dirão que a salvação depende das obras. Se perguntarmos para o adventismo do sétimo dia, eles dirão: guarde o sábado, porque o sábado é requisito para a salvação, para eles. Aí entramos no meio protestante, até nas camadas reformadas, pentecostais, neopentecostais e comunidades cristãs. E sabe o que eles dizem? Que para ser salvo, a pessoa tem que ser fiel dizimista. E eu não estou aqui dizendo, numa linha teológica, irmãos, que a pessoa não tenha que contribuir. Mas se nós colocarmos o dinheiro, o dízimo, a oferta, acima do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, irmãos, então quer dizer que nós precisamos pagar o pedágio para ir para o céu. Eu não estou desmotivando você a querer ajudar a igreja. O que eu estou aqui mostrando biblicamente de que o dízimo não é requisito para a salvação. O dinheiro não é requisito para a salvação. O que foi dito agora há pouco, que o fundamento da nossa salvação é Cristo Jesus. Se nós tirarmos a obra expiatória de Jesus e colocarmos qualquer elemento, seja ouro, prata ou vil metal, nós estamos desfazendo completamente e dizendo o seguinte, que a obra de Jesus na cruz foi incompleta. E a nossa fé? E se criou essa cultura deturpada dentro das igrejas, irmãos, por falta de ensino, irmão Frei. Eu devo ajudar, devo contribuir. Ninguém está dizendo que não. Mas aonde está um texto bíblico que aponte? E aí se cria essa nomenclatura. Ou seja, o irmão Jean pode ser um bom esposo, o irmão Jean pode ser um funcionário exemplar no trabalho. Mas, se no final do mês o irmão Jean não fizer a obrigação financeira, perdeu a salvação. Perdeu a salvação.
E é isso que deixa fragilizado a salvação quanto àqueles que não têm certeza da salvação. Eles não foram ensinados corretamente. Não foram, irmão Frei? E aí qualquer coisa gera medo neles que não estão mais com a salvação. Muitas vezes também os líderes, né, estão em pecado, estão em erro e não têm certeza da salvação. E assim como eles vão transparecer essa certeza se eles vivem na iniquidade muitas vezes. Então, eles não conseguem dizer, eu sou salvo. Hoje eu tenho a certeza que eu tenho a minha salvação. Martinho Lutero, João Calvino, Agostinho, os pais da igreja todos apontavam, irmãos, o fundamento da salvação é Jesus. Não precisa mais nada para chegar no céu. Não precisa de mais nada. Então, por favor, você que está na frente de um trabalho, nós estamos em 2025 e não dá mais tempo para aceitar heresias. O Brasil demorou demais para acordar e olha como está a nossa nação, no sentido político, econômico e social. Se não tiver pessoas comprometidas com a verdade bíblica, a igreja continuará sendo palco dos salteadores e dos mercenários. E ali a expressão de João 10 que fala que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, ali a ideia não é o diabo. Ali é o mercenário. Se trazer a aplicação para o dia de hoje, isso é hermenêutica, exegese do texto, irmãos. Os irmãos sabem o que eu estou dizendo. A aplicação para os dias de hoje são quem? Os falsos pastores. Mas eu estou dizendo com isso que não tem os bons? Claro que não. Mas eu estou dizendo que no meio dos bons existem os maus. E é estes que estão matando, roubando e destruindo. Mas Deus está usando de misericórdia e abrindo possibilidades de programações radiofônicas levar esta verdade, porque esta verdade, ela chegará ao tempo que ela será censurada. E talvez, irmão Leandro, porque nós já estamos nesse tempo escatológico, nós seremos censurados. Não será permitido sequer a leitura da Bíblia. Não teremos mais a liberdade para expor as verdades de Deus. Hoje nós falamos dos heróis da fé, dos escritos de Paulo, Pedro, dos ensinamentos do Senhor Jesus, da vida dos homens do passado. Mas Deus, nesta geração, Ele conta com nós. Porque Ele está enchendo os nossos lábios com a sua mensagem. E o nosso coração está cheio da palavra de Deus. E aí entra aquela máxima de Jesus que fala sobre o tesouro e o coração, irmão Frei? Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E aí? E o nosso coração está onde? Onde que está? O meu está firmado na rocha, chamada Jesus Cristo. Mas tem muito que está no dinheiro, né? Muito está nessa terra aqui, né? Nas coisas boas que ela proporciona. Falsas coisas boas que nos proporciona. Eu já estou saturado dessa terra aqui, né? Eu gostaria que Cristo voltasse o quanto antes. Porque para mim não tem mais nada de bom aqui nessa terra. A não ser pregar o Evangelho e fazer a obra do Senhor. O restante para mim é fadiga, tristeza, decepção, dor. Eu estou almejando que Cristo volte logo. E trabalhando para isso. Levando o Evangelho a todos aqueles que abrirem a porta para nós. Aqueles que não abrirem a porta, nós fizemos como Cristo. Sacudimos a poeira, viramos as costas e partimos para outro lugar, porque nós não ficamos parados, né? Nós fizemos a vontade daquele que nos chamou.
Este é o sentimento, irmão Leandro, irmão Edson. Quando falamos da volta de Jesus, o sentimento não é ficar. A gente começa a olhar para esse mundo de horrores e começa a contemplar as profecias e saber que elas são verdades. Quem de nós em sã consciência, irmãos, quer esta terra? Infelizmente a gente vê, irmão Jean, muitas pessoas que não amam mais a vinda de Cristo. Eles estão amando mais as coisas da terra. Já vi pessoas falarem, eu estou orando para que Cristo demore um pouco mais, porque agora estou vivendo o auge da minha vida aqui na terra. Né? Então, esqueceram, deixaram de crer na vinda de Cristo. Não amam mais a vinda de Cristo. Porque até mesmo não é mais pregado, né, sobre a vinda. As pessoas estão mais acostumadas com o mundo, eles querem aplainar o mundo aqui, endireitar o mundo para poderem viver bem. Eu sempre digo, irmão, que para muitos a prosperidade já é o juízo de Deus. Perfeitamente. Porque isso está separando o homem de Deus. Jesus disse, né, é impossível tu servir a dois senhores, com uma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Ou tu aborrece um e ama o outro. E esse senhor que é o dinheiro, que domina muitos corações, está afastando muitas pessoas de Cristo, da verdade. E isso é um engano, é a apostasia dos últimos dias. Né? Então é um assunto que é muito sério, né, irmão Gil? E é como o irmão diz, que Deus levante mais homens assim, né? Que a gente possa influenciar pessoas. Exatamente, irmão. Né? Que preguem essa verdade para resgatar aqueles que estão caindo no abismo, estão indo em direção ao abismo. A oportunidade é agora, é hoje, né? O dia da salvação é hoje. Então que nós não venhamos negligenciar essa tão grande salvação. Irmã Ercília enviando mensagem, irmã Ercília Morel. E muitos acham que Jesus precisa que o homem faça alguma coisa para ele, mas ele só quer que cremos, já somos salvos pelo seu amor na cruz. Nosso querido irmão, Dr. Antônio César Pereira Guedes, na escuta, esse servo de Deus que também é mais um soldado do Evangelho genuíno, que tem doado a sua vida em favor da verdade. Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo Antônio César Pereira Guedes. Pastor Adriano Tola, seu coração deve estar cheio da verdade, escutando o programa Remanescentes. E também a Márcia Antunes, bonitona, ouvindo, a tia Márcia, ouvindo a palavra do Senhor. Deus abençoe a senhora, a família. É muito bom estarmos aqui com os irmãos. Irmão Edson, só pela volta de Jesus, irmão Edson? Só pela volta. Temos aqui esperançosos. Um dia chegamos a nos deparar com essa verdade, e essa verdade nos influenciou de tal maneira. Saio viajar por esses lugares, dessas cidades, e eu levo um rapaz junto comigo. E ele sempre me disse, eu conversando contigo, parece que tu me influencia, parece que algo que tu me passa, tu não precisa nem falar nada, tu expressa a palavra e a palavra parece que penetra na minha alma. E não é desse lugar, não é daqui, parece que tu tem mais alguma coisa contigo, andando contigo. Então essa é uma verdade de Deus que expressamos no decorrer do nosso dia a dia, de falar essa verdade que Jesus está voltando. E esse
é algo que nos comove. E muitas pessoas não entendem o que nós sentimos e até presenciamos sobre a sua verdade de que Ele está voltando. Jesus está voltando. E essa volta nos impacta todos os dias da nossa vida. Eu creio que Deus tem me colocado, de certa forma, nessas madrugadas também aí, e no intuito de que nós tenhamos como é que eu vou lhe explicar melhor, a intimidade com Deus. Porque como posso conhecer uma pessoa se não tiver intimidade com ela? Como eu posso conhecer a minha esposa se eu não sei o que lhe agrada e que gosta, que ela tem gosto? Como eu posso conhecer uma pessoa se ela não tem, eu não sei o que ela gosta? Como posso eu agradá-la? Como posso agradá-la? E como eu posso agradar a Deus? Ele disse, se tu buscar e me amares, guardareis os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E isso é que me comove todos os dias e que faz eu caminhar todos os dias. Esse programa, esse evangelismo, esse anunciar a Cristo, como diz o irmão Leandro, tem falado hoje todo dia, né? Que nós antecipamos a volta de Cristo. E quando você anuncia a verdade de Deus, quando você relata que Jesus está voltando e quando nós anunciamos o Evangelho nos 4 cantos dessa cidade, nós falamos Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E eu creio que isso é real para um cristão que tenta buscar a sua verdade. Isso é real na vida no íntimo do coração do homem. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, verdadeiramente, com a sua verdade, ela passa a pulsionar algo dentro de ti. Diz, como que eu posso andar com Cristo e não ter um relacionamento com a sua verdade? Vai cessar os dons, irmão, vai cessar tudo. E naquele dia Deus vai dizer assim, eu quero meu filho de volta, pois ele pagou um alto preço por vocês. E o que vocês têm para me dar? Aí o meu irmão estava falando daquele que... uma das coisas que a minha esposa diz é que, isso eu guardei, muitas pessoas impedem de nós conhecermos a verdade de Deus. Muitas pessoas se colocam como empecilhos para nós não conhecermos a verdade de Deus. E Ele está de braços abertos. Eu quero te dizer, você que está do outro lado, talvez pensando diferente daquilo que nós estamos falando aqui, talvez você se encontre num lugar terrível, talvez a tua esperança já acabou. Eu quero te dizer nessa noite que a esperança está em Cristo. A fé e a esperança andam juntas. Eu quero te dizer que há ainda um propósito. Abra o teu coração nessa noite, ore a Deus e peça, e eu creio que Ele vai responder a tua oração. Glória a Deus. Estamos chegando ao final dessa live e como nós aprendemos nesta tarde, irmãos, no final aqui da live, irmã Jéssica enquadra nós todos aqui, irmão Jean, irmão Fray, irmão Edson, irmão Leandro, que nós vamos dizer para você a saudação que o irmão Edson disse, que era a saudação da igreja primitiva, que aguardava com vigilância a volta do Senhor Jesus Cristo. E hoje a nossa saudação para você vai ser Maranata. 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 Ora cedo vem, Senhor Jesus. Esta foi uma live, uma transmissão ao vivo que nós realizamos. Ore por estes homens de Deus que aqui estão. Meus amigos, amigos mais achegados do que irmãos, porque foram amigos que Deus nos deu. E estamos aqui. Só o que temos é a Bíblia, a palavra de Deus. E
ela é o suficiente para colocar você no caminho da vida eterna. E esse caminho passa somente por um nome, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.